Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos mais uma vez reunidos nesta manhã de domingo para nós estudarmos a palavra do Senhor através de nossa escola bíblica dominical. Portanto, eu quero convidar os irmãos não apenas a acompanhar ouvindo esta aula de hoje, mas eu quero também convidar os irmãos a pegarem as suas revistas, sua Bíblia, e vamos juntos estudarmos a palavra de Deus. A lição de hoje é a lição de número 5, cujo tema é Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Vamos estudar essa lição baseada no Salmo de número 46, que é onde encontra-se a nossa leitura bíblica em classe, e também onde está baseado o texto áureo desta lição. O texto áureo está no número 46 e no verso de número 1. Mas antes de lecionarmos, antes de nós iniciarmos a nossa aula, vamos falar com Deus em oração. Pai, bendito seja o teu nome, por tudo que tens feito, por tudo que tu és. Pai, neste momento nós entregamos em tuas mãos esta escola bíblica dominical. Fale conosco e nos abençoe pela tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, o Salmo de número 46 não é uma composição de Davi, como nós normalmente ouvimos falar, né, como que se todos os salmos fossem escritos por Davi, mas o Salmo 46 é um salmo dos filhos descendentes de Corá. E neste Salmo de número 46, ele começa a expressão usando as seguintes falas: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Sobre isso nós vamos falar no primeiro tópico, cujo o assunto é a ação do Senhor e a fragilidade humana. Eu quero destacar nesse primeiro tópico a forma com que o salmista enxergava, olhava, contemplava o Senhor. Isso é muito importante para nós, tá? Antes de qualquer coisa, qual é a visão que eu tenho do meu Deus, né? Qual é a visão ou como é que eu vejo Deus na minha vida? Do meu ponto de vista, como é que eu vejo Deus? E o salmista vai expressar como é que ele enxergava Deus. E ele vai dizer o seguinte, da forma que ele enxergava Deus. Ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio. O salmista aqui, ele entende que mesmo sendo servo de Deus, nós não vivemos só de ataques. Existem momentos na vida que nós precisamos nos refugiar. Ele entende que nem só de espada nós vivemos. Ele entende que nem só de atirar arco e flecha, tá, nós vivemos. Mas ele entende que existem momentos na vida que nós temos que nos refugiar. E por essa razão, ele vai dizer que ele tem um lugar de refúgio. E felizes são todos aqueles que têm, quando necessitam, um lugar para se refugiar. E o salmista está dizendo que o lugar que ele encontra para se refugiar é em Deus. Por isso ele vai dizer que Deus é o nosso refúgio. Uma coisa interessante é que o salmista não está preso, tá, em um passado e nem tampouco acomodado a um futuro. Ele não diz que Deus foi e ele também não diz que Deus será, né? Quem sabe um dia. Não, ele está dizendo Deus é. Ele vive um presente. E no presente do salmista, ele vai dizer Deus é o nosso refúgio. E o interessante é que na sequência desse tópico de número 1, ele não vê só Deus como um refúgio, tá? Porque além de refúgio, ele diz que Deus é refúgio e ele também é uma fortaleza, porque não adiantaria um lugar para refúgio se ele não te dá uma segurança contra os inimigos,
tá? Então ele vai dizer que Deus é um lugar de refúgio, ele vai dizer que Deus é uma fortaleza, ou seja, está protegendo ele de todo mal, tá? Então ele tem um lugar para se refugiar, ele tem segurança onde ele está se refugiando, que é em Deus. Ele está dizendo, eu posso me refugiar em Deus e ficar tranquilo, porque eu estou protegido, porque Deus não é só um refúgio, um lugar para se refugiar, mas Deus também é fortaleza. Então, na visão do salmista, ele está dizendo, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, e ele ainda vai dizer mais, ele é o meu socorro presente na hora da angústia. Ele poderia dizer que Deus livraria-o da angústia, mas ele entende que o Deus que é o seu refúgio, o Deus que é a sua fortaleza, pode até permitir momentos de angústia na vida dele, mas ele entende que até se Deus permitir as angústias chegarem, ele vai dizer, mesmo que Deus permita as angústias chegarem na minha vida, Deus vai estar comigo, ele não vai me desamparar, ele não vai me abandonar. Angústia é um estado crítico do ser humano, da alma do ser humano, é um momento de desespero, é um momento de extrema perturbação, tá? E isso às vezes alcança a vida do ser humano, mesmo que este seja homem de Deus, mulher de Deus, às vezes nós nos encontramos em apertos, em perigos, tá? E o salmista entende que Deus pode até permitir que ele enfrente momentos de angústias, mas ele entende que se Deus permitir, Deus vai estar com ele, Deus vai passar com ele. Então é assim que o salmista ele consegue enxergar Deus como seu refúgio, como a sua fortaleza e como seu socorro bem presente na hora da angústia. Aqui no tópico de número 2, fala-se sobre a completa confiança no agir de Deus. A continuidade do primeiro verso do Salmo 46, o salmista ele vai expressar que ele tem uma confiança inabalável no Deus, que na sua visão é o seu refúgio, é a sua fortaleza e é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Então ele vai seguir no verso de número 2 e também no verso de número 3, dizendo que em razão de ele conseguir enxergar, de ele conseguir ver Deus como seu refúgio, fortaleza e socorro bem presente, ele está dizendo na sequência que não importam as circunstâncias, ele está dizendo que se Deus é o refúgio, fortaleza e socorro, ele vai confiar em Deus, independente de qualquer coisa. Ele está dizendo, mesmo que Deus permita que os ataques venham, mesmo que Deus permita que as portas se fechem, Deus vai continuar comigo e eu vou continuar com Deus. Eu vou continuar confiando, eu vou continuar acreditando em Deus. E olha que coisa interessante, ele vai dizer no verso de número 2 e no verso de número 3 do mesmo Salmo de número 46. Ele diz, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele está dizendo, eu confio tanto em Deus, que haja o que houver, Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, Deus vai cuidar de mim. Essa confiança, ela só pode ser alcançada, conquistada, diante de um relacionamento íntimo com Deus. E isso não se conquista de uma hora para outra, isso requer princípios, isso requer práticas. E como é que nós ganhamos essa confiança em Deus? Lendo a palavra de Deus, vivendo uma vida de oração, nos alimentando da sua palavra, da sua bendita e preciosa palavra,
Assim nós vamos adquirindo confiança no Deus que nós servimos. E a confiança do salmista é tão grande em Deus, que ele vai dizer que não depende de circunstâncias, porque ver Deus quando estamos bem em todas as áreas da vida é fácil. O difícil é nós vermos Deus quando parece o mundo estar desabando sobre nós. E o salmista está dizendo: mesmo que os montes se abalem, mesmo que os rios se rujam, mesmo assim eu creio em Deus, mesmo assim eu confio em Deus. A confiança dele, o grau de intimidade, de relacionamento entre o salmista e Deus é tão grande, que ele chega a fazer a seguinte declaração. Ele chama a sua cidade como a cidade de Deus, está no tópico 2, subtópico de número 2. Ele diz cidade de Deus, ou seja, o relacionamento dele é tão íntimo com Deus, é tão forte, é tão pessoal, tá? Que ele vai dizer que a cidade onde ele está, onde ele habita, é a cidade de Deus. Felizes são todos aqueles que adquirem este grau de intimidade, de confiança, de estreita relação com Deus, a ponto de dizer o seguinte: a rua onde eu moro é de Deus, o trabalho onde eu estou trabalhando é de Deus, a escola onde eu estudo, onde meus filhos estudam, até as escolas são de Deus. Esse grau de intimidade é tão forte que ele está dizendo que a sua cidade é a cidade de Deus. É como se ele estivesse dizendo: o meu bairro é de Deus, o meu trabalho é de Deus, a minha casa é de Deus, a minha família é de Deus, tudo que eu tenho é de Deus, tudo que eu faço é de Deus. O grau de intimidade dele é tão grande que ele está dedicando tudo a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: a tua família é de Deus, a tua casa é de Deus, o teu bairro é de Deus. Paremos de ficar entregando tudo nas mãos do nosso adversário, porque nossa família é de Deus, o nosso Brasil é de Deus, nossa casa é de Deus, o nosso trabalho é de Deus. Não entreguemos tudo nas mãos dos nossos inimigos. O salmista, no Salmo de número 24, ele vai dizer: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, receba essa palavra. O teu casamento é de Deus, o teu trabalho é de Deus. Lute, proteja, confie, acredite que tudo pertence a Deus. Assim resumimos o tópico de número 2, a confiança do salmista, a ponto dele dizer que tudo ali pertencia a Deus. O que você tem é de Deus. O terceiro tópico vai falar-nos das relações importantes e inspirações. E dentro deste tópico de número 3, no primeiro e no segundo subtópico, vai falar do relacionamento, da relação que há entre o Salmo 46, 47 e 48. O que esses salmos têm em comum? Tanto o Salmo 46 como o Salmo 47 e também o 48 vão dizer, que não importam o quanto o tempo demore, ou não importa o quanto haja uma resistência, por parte das nações, mas o que esses salmos têm em comum é que eles mostram que no final de tudo o nosso Deus é vencedor, o nosso Deus é vitorioso. Tanto o Salmo de número 46
como o Salmo de número 47 e também o Salmo de número 48, vão dizer que não adiantam fugir, não adiantam correr, não adiantam se esconder, não adiantam se embravecerem, não adiantam resistirem, mas no final das contas, todos terão que se render ante o Senhor. A nossa Bíblia vai dizer que todos os joelhos se dobrarão diante do nosso Deus, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Então, as nações que nós vemos hoje fechando as portas para o Evangelho, as pessoas que hoje nós vemos endurecendo o seu coração para Deus, para a sua palavra, um dia vai chegar em que tanto essas pessoas como todas as nações vão se curvar, vão se prostrar diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, que, segundo o Salmo 46, 47 e 48, vai dizer que o nosso Deus, no final da batalha, ele vai sair vitorioso e vencedor entre todas essas guerras, entre todas as lutas, porque o nosso Deus jamais perdeu e não perderá uma sequer batalha. A confiança que nós devemos ter está explícita no Salmo de número 46, confirmada pelo Salmo 47 e 48. Então, é melhor nós ficarmos com Deus, porque no final das contas, Deus é vencedor. E aí, a Bíblia vai dizer que aqueles que ficarem com Deus, não apenas serão vencedores, mas serão mais do que vencedores. É a relação que há entre os salmos de número 46, 47 e 48. Eles confirmam que não importa quanto resistam, não importa o quanto corram, mas que no final todos terão que se render ante o poder do nosso Senhor. Há ainda aqui no terceiro subtópico, tá, desse tópico de número 3, a inspiração de Lutero. Lutero compôs uma música. Lutero, entre outras, né, ações e atividades, funções, ele também era um músico e ele tocava um instrumento de corda chamado alaúde, tá? E ele compôs um hino que chama-se Castelo Forte, entre outros hinos que Martinho Lutero compôs. E um dos mais conhecidos é o Castelo Forte, que está na nossa harpa cristã, tá? Número 581. Esse hino, para quem não sabe, ele tem a composição de Martinho Lutero, tá? Castelo Forte. E este hino ele é inspirado pelas Escrituras Sagradas, tá? O Salmo de número 46, 47, 48 vai trazer inspiração para Martinho Lutero e ele vai compor este hino, cujo título é Castelo Forte, baseado no Salmo de número 46, 47, 48, que vai dar a ele uma segurança. E ele vai dizer em uma das estrofes que ainda que os demônios incontáveis se levantem e persigam a sua vida, ele vai dizer que pode ficar tranquilo e sossegado. Por quê? Porque ele confia em Deus, ele crê em Deus e ele sabe que Deus vai guardá-lo, ele sabe que Deus vai protegê-lo. Por isso ele tem a inspiração e ele vai compor esse hino de título, né? Castelo Forte, é um hino que está na nossa harpa cristã, número 581. Fechando essa história e resumindo essa lição, tá? O que nós aprendemos? Nós aprendemos que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Nós aprendemos nessa lição que nós devemos contemplar, enxergar Deus como nosso refúgio, como a nossa fortaleza, como o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós aprendemos que ainda que Deus permita que as coisas aconteçam nas nossas vidas, que Deus vai estar conosco. Se Deus permitir o desemprego, Ele vai estar contigo no desemprego. Se Deus permitir uma enfermidade, Ele vai estar contigo na enfermidade. Se Deus permitir uma perseguição, Ele vai estar contigo na perseguição. E isso é interessante, nós precisamos entender isso,
tá? E essa aula de hoje vai nos fazer entender que ainda que Deus permita que você seja lançado na fornalha, Ele vai estar contigo na fornalha. Essa lição vai nos ensinar que mesmo que Deus permita que você seja lançado dentro de uma cova cheia de leões, Deus vai estar contigo nessa cova cheia de leões, ok? Então Deus pode até permitir momentos difíceis em nossas vidas, mas Ele vai estar conosco também. E, sobretudo, que no final das batalhas, o nosso Deus é vitorioso. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, em o nome de Jesus Cristo, e até a próxima EBD. Amém? Deus te abençoe.